Ok. Vou brincar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma matriz de ordem 2 por 2. Ok. Vou pegar uma matriz de ordem 2 por 2. Digamos, pensa aí, 2, 1, 0, 1, por exemplo. Digamos isso, tá? Essa é uma matriz, tá? Vamos pensar que essa é uma matriz qualquer. Eu agora, espertamente, vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, 1, pensa, 0, vou colocar 1, e aqui, menos 1, e aí, isso. Ok? Estou dando exemplos de matriz, tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Tá? Só fica olhando um pouquinho, você vai ver o que eu vou fazer no final. E, aliás, é desse jeito que eu faço as minhas provas, tá? Você vai ver daqui a pouco. Um pouquinho. Aí, calcula inversa. Veja só. Eu tenho uma matriz A qualquer, tem outra matriz, que essa vai ser a minha matriz, tá? Essa é a matriz A, alguma coisa parecida com essa. Não, pera. Isso. Tá, deixa eu pensar aqui. Tá baixo o áudio? Acho que não. Bom. Ok, vou colocar aqui melhor assim, o número aqui. 2, 0. Aqui coloco 0, 3. Aí está. Veja que nós estamos tendo aqui, só para brincar, o que eu tenho aqui em cima, tá? Veja, eu tenho uma matriz, seria essa. Eu tenho outra matriz, seria essa. E aqui tenho outra matriz. E essa matriz aqui é a inversa desse aqui, tá? É a inversa desse aqui. Então, o resultado me dá uma matriz, outra matriz, tá? Ok? É isso que eu quero que você entenda. Aqui em 3 matrizes dão isso aqui, tá? Mas veja só o que vai acontecer agora. Eu vou fazer o seguinte. Vou copiar esse aqui. Mas vai acontecer uma coisa legal. Ok. Esse foi um exemplo, tá? Esse foi um exemplo. Olha, aqui, o que eu tenho aqui são 3 matrizes. Isso que está acontecendo. 3 matrizes e me dá uma matriz. Agora, veja só o que eu vou fazer. Estou pegando as matrizes aqui também, mas só que eu coloquei essa matriz que resultou aqui, coloquei no meio, tá? Ok? Só um exemplo, tá? Agora calcule quanto vai dar isso. Ok, deu isso a coisa aí, tá? Certo? Ok. Tá bom? É isso. Tá, vou fazer agora outra coisa. Eu vou trocar ordem. Aqui. Aqui. Notem, essa é a inversa dessa, tá? Agora, o que vai dar? Por enquanto é só um exemplo. Por enquanto é só um exemplo, tá? Só um exemplo, tá? Daqui a pouco vamos ver uma propriedade legal. Aí. Oh, agora todo mundo, veja só. Eu vou apagar esse aqui para que você não tenha memória do que eu fiz, tá? Esses foram um exemplo. Coloquei matrizes, matriz. Mas veja só, antes de fazer isso. Veja. Aqui tem uma matriz e essa é a inversa dessa, correto? E aqui é uma matriz qualquer mesmo. Veja só, multipliquei, veja só o que deu. O que deu? Que tipo de matriz é essa? Que tipo de matriz é essa? Tem um nome essa matriz, né? Esse tipo de matriz. Como se chama esse nome dessa matriz? Como se chama? Diagonal, muito bem. É triangular superior, sim, também. Mas o que eu queria destacar aqui é que ela é diagonal. Ok? Mas é curioso, como professor você conseguiu pegar? Veja, nenhuma dessas saiu diagonal, mas o produto deu uma matriz diagonal. Interessante, certo? E agora tem uma vantagem. Eu tinha falado faz tempo que multiplicar matrizes diagonais, trabalhar com matrizes diagonais, é muito mais fácil, certo? Né? Por quê? Você lembra uma coisa aqui, né? Por exemplo, se eu elevo isso aqui a
a 3, por exemplo, é só elevar ao cubo cada um deles, veja, eu levar ao cubo essa componente, elevar essa componente, tá? Então, nosso objetivo vai ser, no final da matéria, transformar uma matriz em outra matriz que seja mais simples, tá? Isso que nós vamos chamar o método de diagonalização, ok? Nós vamos chamar isso do método de diagonalização, tá bom? Nós vamos chamar o método de diagonalização, ok? Bom, então, dada uma matriz, essa vai ser uma matriz que você vai ter, então você vai querer achar outras duas matrizes, de tal forma que o resultado seja uma matriz mais simples, nesse caso, diagonal. Então, isso gera uma pergunta. Será que isso sempre é possível, professor? Bom, essa é a pergunta que nós vamos resolver nessa manhã, tá? Ok. Para começar, esse tipo de matrizes, essas duas, essa aqui e essa aqui, vão se chamar matrizes semelhantes, ok? E sempre vão existir matrizes semelhantes, tá? Sempre vão existir matrizes semelhantes, isso sim. Dada uma transformação linear qualquer, você consegue sempre escrever T numa base e depois T em outra base. As duas são semelhantes, sempre, tá? Isso não é difícil, tá? Isso sempre vai ser verdade. Por quê? Porque essa fórmula não dependia. Isso basta trocar base e você já tem essa relação. Então, ok? Deixa eu ver aqui o nosso conceito. O que é matriz semelhante? Vou repetir agora tudo de novo. Então, pega duas matrizes. Pensa, duas matrizes. Tem que ser quadrada, tá? Isso sim, quadradas, tá? Elas se chamam semelhantes, são semelhantes. Se existe uma matriz inversível P, tá? O que acontece é o seguinte. B se escreve como P a menos 1 vezes A vezes P. Uma definição meio estranha, né? Mas não tanto, nem tanto, porque aqui, essa matriz aqui e essa matriz aqui são semelhantes, ok? Dada uma transformação que você, ou transformação que você imaginar, que vai de um espaço nele mesmo, quer dizer, de um operador, ok? Você calcula isso e multiplica por isso, e por isso te dá essa matriz, tá? Vai te dar essa matriz, tá? Outra matriz, tá? Isso começa por ver, você ganha isso, tá? Não tem nada demais. Que são matrizes semelhantes? São isso. Duas matrizes, A e B, são semelhantes. Se você encontra uma matriz P, tá o quê? Multiplicando dessa forma, P menos 1 vezes A vezes P, dá a matriz B. Só isso. Ok? Ok. Então, vamos fazer um exemplo, tá? E eu vou fazer um exemplo. E que você vai ver que, afinal de contas, trabalhar com matrizes é quase a mesma coisa que trabalhar com transformações lineares, tá? Então, deixa eu colocar o exemplo e eu vou apagar depois isso aqui. Exemplo, vou colocar como problema. Ok. Seja, vou colocar uma transformação linear, que vai ser a transformação linear T, que vai de R2, deixa eu ver, R2, eu tiro R2, em R2, ok, em R2, perpendicular, dado por eu vou fazer o seguinte, e você vai ver depois. Estou olhando para essa matriz, como já sei o final da matéria, olhando para essas matrizes e já estou querendo saber aonde quero chegar. Veja só o que eu vou fazer. Esse aqui vai ser assim, x menos 2y, vírgula, x mais 4y. Ok? Tá, agora, como uma forma de lembrar tudo que a gente já fez até agora, encontre. Encontre. Sejam isso. Agora falta colocar as bases. As bases
Deixa eu colocar as bases alfa, vamos chamar de alfa, alfa, base canônica, igual base canônica. Deixa eu ver como que a gente encontra a base canônica. A base canônica é essa. 0, 1. E, ó, vou colocar a base beta. E base beta. Olha, prestem atenção que eu vou fazer, tá? Depois você vai me perguntar por que eu fiz assim, tá? Veja, eu estou tentando imitar o que está aqui, ok? Essa matriz é a matriz de T da base alfa para alfa. Quer dizer, eu vou colocar alfa bases canônicas, tá? A base canônica, perdão. Então, é a matriz de T, essa matriz de T na base alfa, na base canônica. Se você pensa, vai ser essa aqui, para essa transformação. Veja, os coeficientes que estão aqui são 1 e menos 2, e aqui 1 e 4. Okay? Quer dizer, essa matriz é a matriz de T nas bases canônicas, tá? Ok. Agora outra coisa que estou fazendo. Veja, aqui tem a matriz de I na base beta para alfa. Ok? E sabe o que eu vou fazer? Vou pegar esses dois elementos aqui. 2, vírgula, menos 1. E aqui eu vou pegar menos 1, vírgula 1. Quando eu construo um exemplo, eu faço primeiro isto, tá? E depois que eu formulo o problema aqui. E sempre dá números bonitinhos, números fáceis de calcular, ok? Tá? Eu não mostro para você, né, de onde eu tirei, mas eu uso essa fórmula aqui. Bom, então agora encontre o quê? Vou pedir aqui, eu vou encontre isso aqui. Isso. Encontre isso. O que mais você vai encontrar? Você vai encontrar a matriz de T. Ctrl V. Beta, beta. Então, é isso aqui. Mas esse aqui... Aqui, use. Off. Use. O que aconteceu aqui? Use. Essa identidade. Cadê essa identidade? Para calcular, né? Calcular esse aqui. Pronto. Ok, então, esse aqui posso até apagar, mas vou deixar aí para que você veja aonde eu queria chegar, tá? Mas eu vou só ocultar. Ok? Então, seja T de R2 em R2, nosso problema poderia ter começado aqui, tá? Sem falar nada para vocês. Seja T de R2 em R2, dada por isto, ok? As bases alfa, que é a base canônica, e beta, essa base aqui, tá? Ok? Eu sei que esse aqui é uma base, então basta calcular o determinante dele, tem que dar diferente de zero, né? 2, menos 1, 1, tá? Então, realmente uma base. Ok, encontra esse aqui e esse aqui, mas para calcular isto, vamos usar essa formulinha. Ok? Você vai ver aqui a utilidade de tudo isso, tá? Ok? E você vai ver algumas coisas interessantes. Tá. Bora. Então, calculemos isso aqui. Ok? Então, encontremos isso aqui. Isso é fácil. Isso vai me dar uma matriz, correto? Vai me dar uma matriz, tá? E só para lembrar, qual matriz vai ser essa matriz que vai me dar aqui? Vai dar uma matriz para começar de ordem 2 por 2, tá? Porque T vai de R2 em R2, tá? Ok. Agora, estamos
fazendo a mesma coisa que a gente fez na aula passada. Tá? Para calcular a matriz de T de uma base para outra, a gente escrever T dos elementos da base alfa e escrever como combinação dos elementos da base beta, da outra base, né? Mas só que aqui temos pura coincidência, na verdade não é coincidência, tá? É uma coisa muito simples. Aqui é a base canônica em cima e base canônica embaixo. Então, esses numerinhos aqui que vão preencher são muito mais simples de calcular. Correto? E eu pergunto para vocês, se você não lembra, eu vou fazer, mas se você lembra, por favor, me diga quais são os números que entram aqui. Aqui está T. Aqui está T. Quais são os números que entram aqui? Quais são os números que vão entrar aí? Alguém sabe? Oh, Lorena, 1, 0, e Gabriel diz 1 menos 2. Daiane diz 1 menos 2. Então, o que a gente faz? Alguns dizem 1, 0, outros dizem 1 menos 2, Diego diz 1 menos 2 de novo. O que vocês acham? É isso mesmo? Gabriel? Não lembro como faz. Daiane diz 1, 4. Não lembra como foi. Na segunda linha. Ah, na segunda linha, já na segunda linha. Ok, Lorena, tem que colocar na expressão, né? Bom, ok. É bom, esse problema vai ser bom para lembrar muitas coisas, tá? Bom, como alguns ainda têm confusão, ainda não lembram, tem que treinar, tá? Senão você se confunde. Lembre, quando você tem base canônica embaixo e em cima, é muito mais simples. Mas, como a maioria não lembra, eu vou fazer a maneira de você lembrar como calcular a matriz de T em alguma base qualquer. O que a gente faz, né? Então, lembre, eu vou colocar assim, lembre o que é? Lembre o que? Vamos lá, escreva aqui. Você vai lembrar, com certeza, você vai dizer, professor, tá fácil, pode deixar, mas eu vou fazer. Então, escrevo T na base canônica, né? As bases, aqui a base canônica, para lá, Ctrl V, igual. Agora escrevo T igual, na outro elemento da base canônica, certo? Sim. Aí eu calculo quanto vale isto. Quanto vale T de 1, 0? 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 Aí, fale, por favor, para mim. 1, 1. É isso? T de 1, 0 vale 1, 1. Deixa ver. Aqui vale 1, claro. Né? Aqui seria 1, 0. Seria 1. E aqui seria 0 mesmo. Então, aqui, 1, 1. Tá certo, tá certo. 1, 1. Ok. Quanto vale T de 0, 1? Ah, aqui seria 0. Aqui seria 0. Aqui, menos 2, 4. Perfeito. Menos 2, 4, Gabriel. Muito bem. Menos 2, 4. Ok. Agora, vejam, isso é bom, tá? Por isso que eu falo muitas vezes da base canônica, tá? Agora, veja só o que vai acontecer. Eu tenho que escrever isso, primeiro, né? Para calcular isso, você escreve T na base em cima. Aqui está. Agora, já calculei. Agora tem que escrever esse carinha aqui como combinação dos elementos da base de baixo, que também é base canônica. Quer dizer, você tem que escrever assim, A vezes 1, 0, mais B vezes 0, 1. Correto? E aqui embaixo é parecido. Né? A gente faria isso, né? A, B, C, D. Essa é a forma comum e normal, e assim tem que ser feito, tá? Assim tem que ser feito. Só que, por acaso aqui, é muito simples de calcular. Quanto vale A e quanto vale B? Quanto vale A e B? João Felipe diz, A vale 1, professor, e B vale 1. Todo mundo concorda? Lorena diz que sim, Ariana diz que sim, Antônio diz que sim, Diego, Júlia diz que sim também. Sim, verdade. Por que é verdade? Bom, é fácil, professor. Olha, esse aqui, na verdade, esse 1 que está aqui, ele se repete aqui, 1 e 1. É fácil, por quê? Porque desse lado eu tenho a base canônica. Ok? Se não lembra da base canônica, então faça a conta. Ok? Mas é fácil. E aqui, quanto vale C e quanto vale D? Quanto vale C e quanto vale D? Júlia diz, C vale menos 2, professor, e D igual a 4. Gabriel, mesma coisa. Realmente, é só repetir, tá? Não tem nada demais, não tem mistério.
Professor, se eu não soubesse como chutar, o que eu faço? Resolvo o sistema? Resolve. Você vai perceber na hora que é fácil. Se você ainda não entendeu, resolve o sistema, é bom. Ok? Ok. E agora, esses numerinhos aqui, 1, 1, vai onde? Eles vão em forma de coluna. Então, 1, 1. Correto? Esse 1 vai em forma de coluna. Aí está. E, aliás, são exatamente os numerinhos que aparecem aqui, correto? E aqui, -2 e 4, que são os numerinhos que aparecem aqui. Então, -2 e 4. Ok. E você podia ter feito isso mais rápido, né? Para quem... vamos ver, acho que alguém já tinha me respondido, né? De forma correta. Né? Antes você não lembrava. Esse 1 e -2, se você percebe, são os coeficientes que aparecem aqui. 1 e -2. 1 e -2. 1 e -2. E aqui embaixo, 1, 4. Coeficiente de x, 1 e 4. É isso, Lorena. Era somente pegar os coeficientes da definição, isso, da definição de t. É isso, Lorena? Correto? Corretíssimo. Pois é. Ok. Então, isso acontece sempre, professor? Não, não, não. Isso acontece quando em cima e embaixo são as bases canônicas, tá bom? Quando não for assim, professor, o que eu faço? Bom, tem que fazer essa conta que está embaixo aqui. Dá um trabalhinho, mas é necessário, tá? Deu para entender? Deu para lembrar, né? Tá bom? Ok, então, bom, então. Ok. Já calculamos t de alfa, que na verdade, quando você tem aqui, é muito direto. Ok? Por isso, encontrei isso aqui, foi óbvio. Agora, use, aqui está dizendo, use. Opa, estraguei aqui tudo. Tudo mesmo. Use essa identidade, né? Então, ponto. Ok, use essa identidade para calcular isso aqui. Esse aqui, professor, aqui não é base canônica em cima, não é base canônica embaixo. Então, como teria que fazer? Na verdade, tem duas formas, tá? Você teria que fazer isso aqui, esse trabalho que está tendo aqui, e você resolve. Ok. Mas, aqui está pedindo calcule dessa forma, usando essa identidade. Quer dizer, tem duas formas, pelo menos, tá? Então, ok. Nessa fórmula, você tem, veja, alfa, t de alfa em alfa, e que você já calculou. Falta esse carinha e esse cara aqui, tá? Então, vamos calcular esse. Calculemos, então, isso aqui. E como calculamos isso aqui, agora você vai ver outra coisa legal. Beta é uma base, essa base que está em cima. Ok? E alfa é a base canônica. Quando aqui embaixo é a base canônica, você pode ficar feliz da vida, porque isso aqui é muito simples também. Tá bom, vamos fazer, tá? Então, lembrando como se calcula isso aí, seria assim, né? I de os elementos da base beta. Então, seria 2 menos 1, 2, menos 1, tá? Igual, não sei quanto vai dar, mas eu vou seguir continuando fazendo a conta por aqui. Seria I de outro elemento da base beta, né? Cadê? Desculpe. Em cima. Vou diminuir o tamanho. Ok. Acho que dá para ver ainda. Isso. I de menos 1, 1. Menos 1,1. Aí está. Sempre você começa assim, né? Você começa a transformação nesse elemento. A transformação nos elementos da base de início, daqui de cima. De cima. Tá bom? Ok, só que nesse caso, nem precisava escrever isso aqui, tá? Por quê? Porque I é a matriz identidade, perdão, isso. É a transformação identidade, a transformação I, identidade. Então, na verdade, isso aqui dá 2, menos 1. Aqui também dá menos 1, 1. Quer dizer, por quê? Porque isso aqui também é o que se chama matriz de mudança de base. Você já podia começar direto para cá. Mas, lembrando
Não tem problema não, tá? Ok, agora já está. I na base beta, desculpa, I na base beta, aqui está. Agora, tem que escrever esse carinha como combinação dos elementos da base alfa. Quer dizer, eu tenho que escrever A vezes, nesse caso, a base canônica também, né? Alfa é a base canônica. Aqui. Isso. Correto? Correto? Sim, né? E aqui também. Aqui seria C. Aqui é D. Ótimo. Agora, pergunto para todos vocês, com certeza você vai me responder rápido, muito rápido. E vai ser muito simples. Quanto vale A e quanto vale B? Quanto vale C e quanto vale D? Tá na cara, professor, né? Todo mundo já me respondeu. Isso mesmo, tá? Veja só. A é o mesmo numerinho aqui. Por quê, professor? Porque, olha só, aqui o que eu tenho é a base canônica. Então, de cara, esse aqui é o 2 e esse aqui é... Deixa eu melhor, não, senão... Esse aqui, obviamente, né? Obviamente. Bom, obviamente ofende, né? Vamos colocar. Facilmente podemos ver que... Ok? Então, podemos ver que A igual a 2, né? A igual a 2, B igual a menos 1, C igual a menos 1 também, e D igual a 1. Isso. Ok. Isso. Oi. Ai. E, D. Ixi, C igual a menos 1. Opa. Obrigado. Estava aí cometendo erros. Ok? Tranquilo, certo? Então, a matriz é fácil de preencher. Então, a matriz I da base beta para alfa. E aqui você vai descobrir outra coisa importantíssima, tá? B igual a 1? Opa, o que eu estou escrevendo aqui? Está tudo uma bagunça, né? B igual a menos 1, isso. A igual a 2, B igual a menos 1, C igual a menos 1 e D igual a 1. Isso, obrigado, João. João e Douglas, né? Estou acumulando meus erros aqui. Então, é a matriz quadradinha. Ok, veja só o que vai acontecer. Então, A e D aqui. Então, 2 e menos 1. Menos 1 e aqui 1. Né? AB sempre vai em forma de coluna. CD vai em forma de coluna. Correto? Correto. E agora outra coisa, outra observação. Presta atenção. Veja, esses 2 e menos 1 são exatamente esses carinhas aqui. Esse menos 1 e 1 são exatamente esses carinhas aqui. Ah, tá. Isso sempre acontece, professor? Não, nem sempre. Só acontece quando a base embaixo for a base canônica. Quando a base aqui for a base canônica. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui é a base canônica. Portanto, esses vetores aqui, ou essas colunas, são os vetores de beta. Uau, que legal. Aqui beta. Aqui estão os vetores de beta. 2 menos 1 e menos 1, 1. Tá bom? Tá ok? Tá bom, professor. Acho que já entendi. Isso sempre vai acontecer toda vez que aqui tem a base canônica. Aqui, nas colunas, vão entrar os vetores de beta. Fácil, vai ser direto, tá? Quer dizer, essa parte aqui, quando pergunta isso aqui, vai ser fácil. Tá? Aqui, as colunas são exatamente os elementos de beta. E se alfa fosse em cima,
Aí que não. Não funciona. Aí não funciona. Teríamos que calcular, mas tem uma saída. Olha só, vou dar a saída aqui. Mas não é tão grande saída. Olha só, você vai ver. Agora calculemos esse aqui. Exatamente, João Felipe. Opa, beta, alfa não. Aqui tem que ser alfa, né? Alfa. Agora, olha que alegria matemática. Olha só. Olha as maravilhas que tem a matemática aqui. Como vou calcular isso aqui? Vou quebrar a cabeça fazer essa continha. Bom, se bem que isso aqui não foi uma grande coisa, assim, um grande problema, né? Você pode calcular isso aqui. Uau! Isso. Você pode calcular isso aqui usando o mesmo método aqui, tá? Mas, para que sofrer? Isso aqui é a mesma coisa que isto, só que esta vez inversa. Tá? Ok? Bom, então como que é? Deixa eu ver. Então, essa matriz que já sofremos para calcular, e agora eu coloco a menos 1. Bom, isso também não é tão óbvio, né? Calcular inversa dá um trabalhinho, mas também não é impossível, né? E quanto vale isso? Deixa eu ver se aqui calcula. Ah, ele calculou, tá aqui. Tá bom? A inversa dessa matriz deu isso aqui, tá? O computador fez, claro. Mas você pode calcular, tá? A gente sabe que você pode, a gente consegue fazer isso. Ajuda para, vamos economizar um pouquinho de tempo, né? Ok. Aqui está a inversa dessa matriz, que é exatamente essa matrizinha aqui. Logo, olha só. Agora, vou diminuir um pouquinho o tamanho, mais um pouquinho. Veja só. Essa matriz que você vê aqui, lembra? 2, tá? Vou subir. Vou tentar subir um pouquinho devagar aqui, meu computador vai muito rápido. Veja só. Lembra o início do problema? Tá aqui, ó. 2. De alfa para beta. E essa matriz aqui, também a gente calculamos. É a inversa dela. Vou voltar de novo. Tá. Aqui. 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. Tá vendo? Esse aqui e esse aqui a gente calculou, tá? Na verdade são esses carinhos aqui, esse e esse. Agora, esse aqui é a matriz de A, matriz de T nas bases canônica. Nas bases canônicas, né? E olha, o produto vai dar quanto? A gente já sabe quanto vai dar. Ok? Então, eu vou aumentar o tamanho agora. Eu quero usar, pediram para usar essa formulinha, então vamos calcular com essa formulinha. Vou aumentar o tamanho. Só um pouquinho. Então, vamos calcular isso aqui. Cadê? O tamanho gigante. Deixa eu diminuir o tamanho. Ok. Isso. Usando essa formulinha, obviamente você sabe o que vai dar, né? Isso aqui calculamos agora. Isso aqui é a matriz original. Cadê a nossa matriz original? Cadê? Aqui. Isso. Ok. Ctrl V. E aqui, esse aqui está embaixo. Não a inversa, né? Vou tirar esse aqui. Ok. E resultado, a gente sabe o que vai dar, né? Porque a gente fez a conta lá em cima. Eu vou calcular de novo aqui. Cadê a resposta?
fazer a conta separadinho, desculpem. Vou calcular aqui. Aí está. A matriz, essa matriz diagonal. Esse exemplo que eu estou fazendo aqui não é à toa, não, tá? Isso tem um propósito do futuro. Opa, desculpa aqui, meu. Ok. Tá bom? Então, calculei a matriz de T, das bases beta, beta, e me deu essa matriz aqui. Então, essa matriz é o resultado, tá? Então, em resumo, eu tenho o seguinte, tá? Essa matriz é, agora como observação, essa matriz é, como se diz? Semelhante, essa matriz semelhante com essa matriz aqui, tá? Por que semelhante? Essa é a definição é, essa matriz semelhante com essa, se você encontrar uma matriz, aqui está essa matriz, que multiplicada dessa forma, e aqui teria a matriz inversa, esse resultado nos dá essa matriz. A essas duas chamamos matrizes semelhantes. Tá bom? Daí, professor, para que serve isso? Bom, entre outras coisas, serve, por exemplo, para multiplicar. Multiplicar isso aqui, ou elevar ao quadrado, ao cubo, equivale a multiplicar tudo isso ao cubo. Isso é fácil, a gente vai ver isso depois, quase no final da matéria, tá? Isso tem umas grandes consequências. Aqui Douglas pergunta, a inversa de T da base beta para base beta, gostei da anotação, vai ser T de base beta para beta? Sim, né? Porque por mais que você troque beta em cima, beta embaixo, continua sendo a mesma coisa, né? Beta para beta. Se você trocar os betas, dá a mesma coisa, né? Seu colega, né? Se este é beta, coloca embaixo e esse é beta em cima. Bom, vai ser a mesma, né? Não muda a anotação, não muda nada. Vai ser a mesma, claro que vai ser a mesma. Tá? Ok. Ok. Agora, então, isso era para introduzir uma coisa, tá? Essas duas matrizes aqui são semelhantes. E outra coisa, agora vem outro conceito, que eu aproveitei com esse exemplo ainda, tá? É o seguinte, cadê? Próxima página. Já estamos no capítulo chamado diagonalização. O que é diagonalização, né? Primeiro, vocês lembram aqui que é uma matriz diagonal, certo? Uma matriz diagonal é uma matriz onde os elementos da diagonal principal podem ser qualquer coisa, mas nos elementos fora da diagonal são zeros. Ok, então, aqui temos a definição. O que é uma matriz quadrada? Bom, o que é uma matriz diagonalizável? Uma matriz quadrada A de ordem n por n, ela é diagonalizável se existe uma matriz inversível P e uma matriz diagonal D, tá o quê? A e D, olha só, satisfazem essa equação. Quer dizer, quando A, como diz aqui, uma matriz A é diagonalizável se for semelhante a uma matriz diagonal. Ou, olha só, como no nosso exemplo, tá? No nosso exemplo, você tinha uma matriz A, uma matriz P, uma matriz P a menos 1, e aqui você conseguiu uma matriz diagonal. Nem sempre você vai chegar numa matriz diagonal, tá? Dada uma matriz qualquer, você multiplicando por uma matriz P, por outra matriz P a menos 1, nem sempre chega a uma matriz diagonal. É muito raro. Mas nesse caso, conseguimos. Nesse caso, então, essa matriz é chamada matriz diagonalizável. Essa matriz não é diagonal, mas a gente diz que ela é diagonalizável. Tá bom? Essa é a definição, tá? Então, nesse caso, essa matriz é diagonalizável porque é semelhante a uma matriz diagonal. E semelhante aqui não é uma coisa, é uma definição matemática. Quer dizer, isso aqui, bom, essa é a definição de ser semelhante, tá? Tá? Ok. Ok, então, agora, como encontrar matrizes que sejam, nesse caso, né, tem uma matriz A, que seja diagonalizável, quer dizer, que seja semelhante a uma matriz diagonal. Como encontrar? Bom, eles têm que satisfazer isso. Sim, tem que satisfazer isso. Mas como fazer isso? Por quê? Como?
nós vamos ter um método daqui a pouco, tá? Nós vamos ter uma forma de fazer isso. Mas é engraçado, mas nós vamos por outro caminho. Precisamos de algumas ferramentas que, por enquanto, parecem nada a ver, não tem nada a ver com o que a gente quer fazer agora, tá? Esse método, e é muito incrível, ele não serve somente para diagonalizar, ele serve para muitas outras coisas. Tem aplicação na física, tem aplicação na própria matemática, né? Ok? Isso se chama, esse conceito que vamos colocar são as definições de autovalores e autovetores de uma matriz. Ok? Tudo isso que vamos fazer agora vai servir de ferramenta para diagonalizar, tá? Mas, por si só, esse conceito nos ajuda demais, tá? Vamos lá. Então, por um momento, vamos dar um pause, aparentemente vamos desviar do assunto, mas vamos voltar de novo depois, tá? Então, dada uma matriz de ordem n por n, se existe, né, um vetor v de Rn, com v não nulo, diferente do vetor nulo, tá? Vetor nulo, tá? E o número real tal que satisfaz isso, explico daqui a pouco, quer dizer, A multiplicado, A é uma matriz, tá? V é um vetor de Rn. Então, isso vai dar um vetor, tá? Como resposta ao vetor. Mas se o resultado dá o próprio vetor multiplicado por lambda, quer dizer, multiplicar a matriz V por V dá como resposta o próprio vetor multiplicado por um número. Se isso acontece, então esse numerinho lambda que está aqui, é um número real, tá? É autovalor. Chama-se autovalor de A. E V se chama autovetor de A associado a lambda. Ok. Aqui tem algumas propriedades que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Eu vou fazer exemplos de tudo isso aqui. Encontre. Ah, tá. Eu vou aproveitar até a função que está aqui em cima. Isso. Opa, desculpa, eu vou dessa matriz aqui. Encontre os autovalores e autovetores dessa matriz aqui. Lembre, essa matriz não é qualquer matriz, né? Ok? Assim, eu tirei daquele exemplo, tá? E isso vai ter uma influência nos resultados, tá? Você vai ver. Você vai perceber que, como eu já fiz contas lá em cima, essas contas vão ter muita influência nos resultados daqui a pouco, tá? Mas para começar, se você tem uma matriz qualquer, calcular autovalores e autovetores seria bem interessante, tá? Não tão simples, não é tão simples, tá? Então, coloquemos solução. Ok. Como encontrar, tá? Então, queremos isso, né? Queremos encontrar vetores, V, vamos chamar de V, que não sejam nulos, tá? Ok? Que não sejam nulos. Que não seja nulo significa que não seja igual ao elemento neutro de... Olha, a matriz vai de ordem n 2 por 2. Então tem que ser vetores diferentes do vetor nulo, nesse caso 0, 0. Tá? Se a matriz for de ordem 3 por 3, seria vetores nulos diferentes do vetor 0, 0, 0. Tá? Então queremos encontrar vetores V tais que... tais que vamos destacar então, A vezes V seja igual a alguma coisa.
algum vetor lambda, né? Vezes V. Mas, professor, como eu vou fazer isso? Como eu vou encontrar um V? Será que existe? Isso é possível? Será que é possível? Sim ou não? Por quê? Alguém pode chutar? Meio estranho, né? Meio difícil. Tá, como é a primeira vez, vou fazer o seguinte. Como eu já sei um pouquinho a resposta, se V for igual, olha só o que eu vou fazer. Se V for igual, eu vou copiar algo que eu tenho lá em cima. Isso. Aí você vai perguntar, mas como assim? O que está fazendo, professor? Daqui a pouco. 2 menos 1, tá? Vou colocar 2 menos 1. Melhor assim, nessa anotação. Para ocupar menos espaço. Vamos devagar. Temos. Aham. Eu vou destacar agora. A vezes V seria, vou multiplicar A matriz A, por esse vetor. Mas a matriz A é esse aqui. Ok? E o vetor V, escrito em forma de coluna, seria assim. Deixa eu ver, coluna. Como coluna, seria assim. Vamos ver o que a gente tem. 2 menos 1. Tá? Estou fazendo contas, tá? Não vou fazer mais nada, tá? Quanto dá esse resultado? Quanto vai dar esse resultado? É só multiplicar, tá? 1 vezes 2, mais menos 2 vezes menos 1. Vou fazer a conta, vamos ver quanto dá. Dá 4 menos 2. Tá, 4 menos 2. Daí, professor, tá, deixa eu fazer mais um pouquinho aqui igual. Aqui é a 2 menos 1, né? 2, menos 1. Isso. Estou calculando A em 2 menos 1. E deu isso. Mas isso aqui se escreve assim. 4 menos 2. Se escreve assim. 4 menos 2. Ok. Daí, professor, o que você ganhou com isso? Você percebe alguma coisa? Bom, se você não percebe, olha só, vou fazer notar o seguinte. Que esse vetor aqui é um múltiplo desse vetor. Vocês concordam? Ele é igual a assim, 2 vezes 2 menos 1. Vocês concordam com isso? Que se eu aplico A vezes 2 menos 1, vai dar 2 vezes 2 menos 1. Legal. Como assim? De onde saiu? Que coisa? É verdade. Interessantíssimo isso aqui. Interessantíssimo. Ok. Então, assim, você ganhou uma coisa. Veja. Aqui você está fazendo o papel de V aqui, né? A vezes esse vetor deu V, né? O vetor só que multiplicar por um número aqui, nesse caso 2. Então, esse vetor aqui, esse, é um autovetor. É um autovetor de A associado. Agora você vai me dizer associado ao autovalor. Já ganhei também o autovalor. Qual seria esse autovalor? Qual seria o autovalor? Né? Esse aqui chama-se autovetor. E esse aqui se chama autovalor. Então, seria o autovalor. Deixa eu ver. Lambda. Igual, nesse caso, 2. Ok? Pronto. Que interessante. E você me pergunta, professor, como você encontrou esse autovetor aqui? Como você encontrou? Bom, eu até mentiria, seria no chute, mas não foi. Você viu que eu peguei esse vetorzinho lá em cima. Depois eu vou explicar, tá? Depois eu vou explicar como encontrar os autovetores. Você vai ver, vai descobrir por conta própria. Não, eu vou explicar. Como saem os autovetores. Bom, agora eu quero destacar algumas coisas, as propriedades dos autovetores.
no caso, o autovalor é uma espécie de escalar? Sim. Lambda é um número, é um escalar. Tem razão, João Felipe, tá? O autovalor sempre é um número, um escalar. Agora, o autovetor, é um vetor, né? Vetor, tá? Vetor, tá? Ok? Agora você pode perguntar, professor, será que tem mais autovetores? Será que tem mais autovalores? Quantos autovetores pode ter? Se eu pegasse outra matriz, será que vai ter autovetores? Se eu pegar outra matriz, vai ter sempre autovalores? Ou será que, se eu tenho autovetor, eu não ganho autovalor? Isso não é verdade, tá? Se você tem um autovetor, você tem um autovalor. Mas quantos posso ter? Então, aí vamos responder essas perguntas aqui. Ok, então presta atenção. Quantos autovetores, quantos autovalores eu posso ter? E aí você vai pensando. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um autovetor, vou pegar um outro vetor, tá? E vou pegar, por exemplo, o vetor, aliás, esse mesmo aqui. Que já é o resultado, né? Se você ver, esse aqui é o dobro desse aqui, tá? Esse aqui é o dobro desse aqui. Vou teimar e vamos ver. E vamos ver que ele é um autovetor, tá? Ele também é um autovetor de A. Associado ao mesmo, tá? Associado ao mesmo autovalor. Por que, professor, você diz isso? De fato. Por quê? Veja só. Por quê? Ah, tá. Por quê? Vamos fazer a conta, tá? Parecida com essa. Claro, não seria mais... Vamos fazer a conta, tá? Ctrl V. Bom, isso seria essa matriz vezes esse vetor. Tá, vou escrever como coluna. Ok, 4 menos 2. Correto? E aí, isso dá quanto? Então, fazemos as contas. Se você pensa direitinho, vai dar outro vetor, né? Claro, vai dar outro vetor. Que aqui a gente vai preencher quantos, não sei quanto dá. Aqui também não sei. Bom, 1 vezes 4 dá 4. 4 menos... 4 mais 4. 8. Certo? Se você pensa, dá 8. Aqui, 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 4 dá 4. 4 vezes menos 2 dá 8. Então, 4 menos 2, menos 8, perdão. 4 menos 8, menos 4. Aí está. Que, afinal, é igual a esse par aqui, 8, menos 4. E aí? Se você percebe, esse aqui é o dobro desse aqui. Então, veja. 2 vezes esse carinha. Pronto. É isso que nós queríamos. Veja, 4 menos 2 é um vetor que, aplicado com a matriz A, vai me dar 2 vezes o próprio 4 menos 2. Então, é isso mesmo. 4 menos 2 é também um autovetor de A, associado ao mesmo autovalor lambda igual a 2, tá? Ah, que interessante. Ah, professor, mas isso por... Será que tem mais autovetores, então? Aliás, se... Vamos pegar outro autovetor, tá? Vamos pegar esse aqui, só que eu vou multiplicar por 3. Tá? Deixa eu ver. V, W, U, vou colocar o vetor U. Digamos que seja 3 vezes 2, dá 6. 3 vezes isso aqui, dá menos 3. Ele também é o autovetor. Aliás, eu vou copiar tudo igualzinho que está aqui.
eu afirmo, ele também é um autovetor de A associado ao mesmo autovalor lambda igual a 1. Ah, é? Como você sabe, professor? Bom, é só copiar aqui o que está aqui, olha só. De novo, podemos fazer a mesma conta e você vai se convencer que as coisas estão ficando muito simples agora. Ok? A de 6 menos 3. Bom, aí dá. Bom, vou copiar isso aqui. Vou modificar depois. Então, aqui seria 6 menos 3. Tá bom? Aqui é nossa matriz e aqui é nosso vetor. Igual. Agora, multiplica esses dois aqui. Vai dar o quê? Bom, vai dar outra matrizinha aqui. Coluna, né? Então, 1 vezes 6 dá 6. Mais 6 dá 12. E aqui vai dar 6 menos 12. Menos 6. Que você facilmente vê que isso é igual a... Bom, aqui, isso é o vetor. 12, menos 6. 6, né? E se você pensa um pouquinho, esse é 3 vezes... Não, 3 vezes não. 2 vezes o vetor, esse vetor. Veja. É isso mesmo. Ah, tá, professor. Então, acho que tem uma coisa interessante. Qual seria a conclusão que você pode ter daqui? Você viu que V, que era o vetor... Deixa eu ver, cadê o vetor em cima? 2 menos 1 era um autovetor. Aí, o dobro dele, também um autovetor. O triplo desse vetor, do inicial, também é autovetor. O que você pode concluir, então? Qual seria a conclusão? Qual conclusão você poderia ter? Todos os múltiplos de um autovetor também são autovetores, tá? Todos os múltiplos de um autovetor também são autovetores. E o mais interessante, são autovetores associados ao mesmo autovalor. Ótimo. Isso é interessante, tá? Você não se esqueça disso. Se você pegar... Agora vamos pensar assim. O vetor que eu tinha inicialmente, cadê? Era esse, 2 menos 1. Pega todos os múltiplos dele. Isso vai dar o quê? Pega todos os múltiplos de um vetor. Na verdade, todos os múltiplos não nulos, né? Não nulos. Tá? Porque se você multiplica por 0 o vetor original, vai dar o vetor nulo, né? Então, todos os múltiplos não nulos de um autovetor são autovetores associados ao mesmo autovalor. Por exemplo, você pegou o vetor 2 menos 1, né? Multiplicou por 2, é um autovetor. Multiplicou por 3, é um autovetor. Aliás, você multiplica por qualquer número real, quer dizer, você está pegando o vetorzinho e você está esticando esse vetor, tá? E se você multiplica por um número negativo, também vai ir para o lado contrário. Então, isso isso vai gerar um conjunto. Na verdade, esse conjunto vai ter nome ainda, tá? Deixa eu ver. Aqui está uma observação. Todos os múltiplos não nulos de um autovetor associados a um autovalor lambda são também autovetores associados ao mesmo autovalor. E agora outra coisa interessante. Aqui. Se A é uma matriz de ordem n por n, então o conjunto, que a gente vai denotar V lambda, que você pode escrever E, F, o que for, é um subespaço vetorial, tá? Esse aqui é chamado subespaço associado ao autovalor lambda, ou também chamado autoespaço, tá? É de fato um espaço vetorial, subespaço vetorial. Está formado por quê? Por todos os autovetores associados a esse vetorzinho lambda. Aqui tem lambda, tá? Deixa eu ver aqui. Então, o conjunto... Eu usei com seus colegas a notação E, e vai ser E mesmo, porque ele faz referência
associado ao alto valor lambda igual a 2. Então, eu coloco 2 aqui. 2. Esse vai ser o espaço associado ao alto valor 2. Esse 2 por causa do alto valor. Ele vai ser o conjunto, ok? Formados pelos vetorzinhos que estão em R2, que pertencem ao R2. Cadê? Pertencem ao R2. Por que R2, professor? Bom, é que a matriz é ordem 2 por 2, por causa disso. Se a matriz fosse ordem 3 por 3, então seria R3, tá bom? Ok, então aqui, cadê? R2. Ok, então são vetores de R2, tais que, bom, satisfazem aquela condição. A vezes V é igual a lambda vezes V. Né? Só que lambda aqui é 2. Então aqui 2. Tá bom? Só que aqui estão dentro desse conjunto estão todos os autovetores, mas também está incluído o vetor nulo, tá? Ok? Por isso que chamam autoespaço ou espaço associado ao alto valor 2, tá? Ok. E o subespaço associado ao alto valor lambda igual a 2, tá? Que nesse caso, né? Se você pensa bonitinho, pensa direito, são todos os múltiplos do vetor 2 menos 1, tá? Então, isso aqui nada mais é, nesse caso, 2, menos 1. E você pode deduzir isso aqui, daqui mesmo, tá? Não é difícil de fazer isso. Daqui a gente vai se preocupar depois com isso, tá? Ok, já tem, então, na verdade, você tem infinitos autovetores para um alto valor. Aí você pergunta, então, a primeira pergunta, né? Existem quantos autovetores? Aqui estou respondendo, infinitos. Se você tem um alto valor, vai ter infinitos. Tá. E quantos autovalores, professor, então? Agora, quantos autovalores? Aí que está. Aí outra diferença. Encontrar autovalores e autovetores não é uma tarefa tão simples, tá? Esse aqui, a gente não podia chutar tão fácil assim, tá? Direito, de cara, é isso. Não é tão fácil. Ok, agora vou fazer outra coisa. Vou lá em cima, de novo, na nossa matriz, eu vou pegar esse vetorzinho aqui, menos 1, 1. E você vai ver que ele também, olha uma coisa, tá? Esse aqui funcionou e deu um autovetor. Esse aqui vai funcionar e vai dar outro autovetor. E você vai ver, uau, que coisa curiosa. Você vai ver no final por que estou fazendo desse jeito. Ok? Chutar não é tão, não vai ajudar muito, tá? Agora, note também, que, vou colocar outra letra aqui. O vetor, deixa eu ver, V, U, W. Vou colocar V mesmo, tá? Perdão, menos 1. Também é autovetor. Mas como assim, professor, você sabe? Bom, no final da matéria você vai saber como eu sei, por que eu sei, eu fiz isso. Tá? Mas, por enquanto, vou convencer de que isso, de fato, é um autovetor. Tá? Como chego a calcular autovalores e autovetores? Isso vamos fazer daqui a pouco mesmo, tá? Ok? E a gente vai saber maneiras mais fáceis de saber quando um vetor é um autovetor, tá? Ok. Ok. De fato. Vamos fazer a conta, né? Ok. Vamos fazer a conta. Tenho a matriz A multiplicando pelo vetor V. Deixa eu colocar outro nome nessa vetor aqui. V, W, U, R, S. V barra, vou colocar, tá bom? Ok. Ok? Esse barrinho aqui, não se confunda, tá? Não tem nada a ver com vetor. Eu vou trocar, senão você confunde, talvez.
Outra letra. M, tá? M, melhor M, tá bom? Aí, M, tá bom? Esse vetor M igual, bom, teria que ser a matriz A, né? A nossa matriz A, cadê? Aqui está a matriz A. Tá? M aqui. Menos 1. Aí está. A aplicado em M dá quanto? Vamos ver. Em menos 1, né? Então, deixa eu multiplicar aqui. Menos 1, 1. Vai dar como resposta o quê? Multiplica. Vamos ver quanto que dá, tá? Eu não sei quanto dá aqui. Só multiplicar, tá? Então, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2, menos 3. Correto? Ok. Agora, 1 vezes menos 1 dá menos 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 mais 4. Menos 1 mais 4, 3, né? 3. Aí você percebe que isso, claro, isso aqui é nada mais que menos 3, 3, né? 3,3. E outra coisa. Tirando o 3 para fora, o 3, você tem menos 1 aí. Veja, A vezes esse vetor está dando 3 vezes esse vetor. Quer dizer que esse, de fato, é um autovetor. Ok? Mas está associado a qual autovalor? Esse vetor é, de fato, um autovetor. Qual é o autovalor a quem está associado? Muito bem, Daniel, Lorena, Daiane. Aham. É um autovetor associado ao autovalor lambda, não vou colocar lambda, vou colocar lambda, outra letrinha, lambda 2, tá bom? Porque o outro, vamos dizer que foi primeiro, lambda 2 igual a 3. Aham. Eu sei que você vai concluir facilmente que os múltiplos dele também são autovetores, como foi no exemplo anterior, tá? Ok? Todos os múltiplos dele são autovetores. Todos os múltiplos não nulos são autovetores, tá? Lembre, cuidado, tá? O vetor 0, 0 nunca vai ser autovetor, tá? O vetor nulo não é autovetor, tá? Então, todos os múltiplos não nulos desse vetor são autovetores. Ok. Então, eu vou escrever essa notação aqui parecida. Só que aqui vai ser o autovalor 3. E aqui vetores que estão aqui, tá aqui 3. Ok. Todos os múltiplos dele são autovetores. Então, na verdade, esse carinha aqui, nesse caso, é muito mais simples, tá? Pode complicar? Vai complicar daqui a pouco, você vai ver. Não se preocupe. Todos os múltiplos desse vetor são autovetores, tá? E esse aqui, ainda claro, e nesse conjunto está incluindo o 0, 0, mas o 0, 0 não é autovetor, tá? Esse seria o espaço associado ao autovalor lambda igual a 3, tá? Está formado por todos os autovetores, incluindo mais, né, o vetor nulo, tá? Esse é o espaço associado a esse autovalor, tá? Ok. Autovetor já é esse cara é um autovetor, tá? Os múltiplos deles, múltiplos não nulos, também são autovetores, tá bom? Ok. Já, professor, entendimos bastante. Ok. Já sabe, não sabemos como calcular autovalores nem autovetores. Não sabemos, tá? O que nós vimos aqui é comprovamos que existem autovalores e autovetores e temos ideia de como isso funciona. Agora, ok, estamos aí. A pergunta natural, como calcular autovalores e autovetores? Como eu faço isso? Como? Bom, e aqui já tem uma formulinha e eu vou deduzir como calcular isso, tá? Ok. Tá bom?
Como calcular os autovalores? E aqui vou demorar um tempinho e a nossa aula vai acabar com esse conceito, tá? De como calcular autovalores e autovetores, tá? Ok, vamos lá. Ok. Ok, vou colocar aqui. Então, a nossa pergunta é como encontrar autovalores e autovetores de, digamos, uma matriz A de ordem n por n. N por n, né? De ordem n, ou dizer n por n é a mesma coisa, né? Porque a matriz é quadrada, tá? Bom, como fazer isso? Aqui já tem a formulinha, mas você pode ficar encucado pensando assim, nossa, como que isso aí? Por que saiu isso aqui? Eu vou explicar e, por favor, preste atenção, porque aqui vamos usar tudo o que nós sabemos sobre resolver sistemas de equações, tá? Curioso? É isso que vamos fazer, tá? Então, ok. Então, o que a gente faz, né? Precisamos encontrar vetores, lembrem? Vamos colocar V. Não nulos, tá? Não nulo significa, bom, aqui é a nossa matriz de ordem N, então esse vetor tem N componentes também, tá? Não nulo quer dizer que os elementos não são todos zeros, tá? Não nulos. Só tem um vetor nulo, né? Claro. Então, vamos encontrar vetores não nulos, diferentes do vetor nulo, tá? Tal que, não, vetores não nulos e números reais, lambda, vamos colocar lambda, números reais, tais que satisfazem o seguinte, né? Tais que isso aqui. Ok? Nós precisamos que faça isso. A vezes V seja igual a lambda vezes V. Ok? Isso que nós queremos, tá bom? Ok. Eu vou deduzir aquelas formulinhas que tem lá e na aula que vem vamos fazer exemplos de como calcular autovalores e autovetores, tá? Que é quase o final da matéria. Tá bom? Quase, quase. Faltando mais uma, acaba tudo. A nossa matéria, ok? Ok. Por favor, me acompanhem. Eu vou fazer o seguinte, vou copiar, tá? E vamos deduzir aquelas formulinhas. Eu vou passar por outro lado, esse aqui. Vocês concordam com esse passo? Eu passei lambda V, olha, V é um vetor, tá? Lambda é um número, esse vetorzinho eu passei por esse lado. Vocês concordam? Acho que sim, acho que ninguém tem problema. Isso aqui é um vetor, e isso aqui é uma matriz. Só que a matriz multiplicar o vetor, vai ter um vetorzinho, vai ter uma matriz coluna, tá? Ok, agora não esqueça, tá? Não esqueça disso. Então, eu quero fatorar V. Eu quero fatorar V. Cuidado com fazer o seguinte, né? Ah, eu quero fatorar V, então vou fazer assim. Ah, o que a gente fica tentado a fazer, né? Deixa eu copiar e colar. Opa. Ctrl C. Isso. Não pode isolar, né? A gente fica tentado a fazer o seguinte. Aí, olha só. E aí? Né? John já falou, dizendo assim, não pode isolar o professor. E todo mundo percebeu isso? Posso fazer isso? Posso isolar V desse jeito? Não. Mas por que não?
Porque aqui tem uma matriz, aqui tem uma matriz. Esse é um número. A menos um número não vai dar. Isso aqui não vai dar. Isso, João Felipe. Não pode subtrair isso. Não pode subtrair uma matriz por um número. Não pode. Então, o que eu faço, professor? Tá. O que eu faço? O que você faz? A gente faz sempre alguns truquezinhos aí. Tá bom, tá me atrapalhando isso aí. Né? Então, o que a gente fazia? A gente já fazia isso várias vezes. Coloca um I, que te ajuda demais. I vezes V vai dar V. Correto? I, sim, ela é uma matriz. Agora sim. Agora sim. Agora eu posso isolar V. E aqui vai ficar um Izinho aqui. Aí. Concorda? Agora deixei em evidência o V desse lado, tá? Cuidado, você não pode tocar lados, tá? Senão sai, não dá. Ok. Todo mundo concorda com isso? Acho que sim, né? Agora sim, né? Isso aí, Lorena. Obrigado. Então, e daí, professor? Como resolvo isso? Tá, agora é hora de pensar no seguinte. Eu vou fazer um pequeno exemplo aqui. Veja, esse vetor aqui é o vetor nulo. Representa números 0, 0, 0, 0, 0. E esse é um vetor que eu não conheço, um vetor de incógnitas, que eu quero descobrir. Bom, e de qualquer forma, isso aqui é uma matriz, porque A é uma matriz, I é uma matriz, I multiplicado por lambda vai dar uma matriz diagonal, que na diagonal só tem lambda, 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 lambda. E agora, isso aqui vai dar uma matriz, como resultado, isso é uma matriz. É uma matriz. Uma matriz multiplicada por um vetor de incógnitas que eu não sei. Mas se você lembra, isso, afinal de contas, se parece ao seguinte, eu vou fazer assim, para que fique mais claro, com um exemplo um pouquinho mais simples. Aqui está uma matriz. Eu vou multiplicar por um vetor V de incógnitas, que é um vetor coluna. É assim, aqui tem uma matriz, aqui tem o V, igual ao vetor nulo. Certo? Isso que você está vendo aqui é nada mais que uma equação desse tipo, tá? E aqui são incógnitas, não sei, letras X, Y, tá? E aqui é uma matriz que você deve conhecer, porque, olha, você sabe quem é A, tá? Você já sabe quem é A. A matriz de identidade você conhece. Agora, lambda você não conhece, claro, tá ok. Mas, de qualquer forma, isso afinal vai dar uma matriz de números. Tá? Digamos, sei lá, 2, 3, como um exemplo, tá? Então, tudo isso aqui é como se fosse isso aqui. Afinal, isso te dá uma equação. Se você observa direito, isso aqui, olha, se você observa isso aqui, seria 2 vezes x mais 3 vezes y, tá? Lembra, essa notação, uma vez a gente viu, é tipo assim, ax igual b. Veja, ax igual a b. Nesse caso, na verdade, aqui eu tenho até isso aí ainda, o zero. Oh, perdão, matriz nula, né? Esse sistema aqui, todo esse sistema aqui pode ser, isso representa um sistema. E se você pensa direito, vou escrever de novo aqui, a gente às vezes esquece, olha, isso representa, olha, veja, 2 vezes x mais 3 vezes y, esse é o resultado disso aqui, tem que ser igual a zero. Tá, deixa eu ver se você esquecendo aqui. Eu vou fazer a multiplicação, veja. Aí. Essa parte aqui é isso. Agora, igual a 0, 0, significa igual a 0, 0, né? Ok? Ok? E, afinal de contas, isso significa, se você pensa direito, significa que esse carinha aqui, vou escrever aqui, tem que ser igual a 0. E esse aqui, Ctrl C, tem que ser igual a 0. Tá bom? Tá. Então, vou voltando aqui. Isso é como se fosse isso. V é como se fosse isso. E esse aqui é isso aqui.
tá bom? E afinal de contas, isso aqui, abrindo as contas, afinal de contas, te leva a um sistema. Nesse caso, né, a matriz é 2 por 2, então 2 por 2. Duas equações, duas incógnitas. E olha que legal, aqui vem o quê? 0, 0. Esse tipo de sistema tem um nome. Esse sistema tem um nome. Como se chama esse tipo de sistema? Quando, é sistema linear, quando aqui é 0 e 0. Qual o nome desse sistema? Como se chama esse tipo de sistema? Alguém lembra? Homogêneo, João Felipe. Muito bem. Homogêneo, sistema linear homogêneo. Nada mais, é um nome, tá? Homogêneo. Quando aqui, desculpa, aqui e aqui é 0, tá? Um sistema linear homogêneo tem solução? Sim ou não? Sempre, né? Eustáquio, muito bem. Sempre tem solução. E qual é, pelo menos, a solução? Qual é a solução, pelo menos, de um sistema homogêneo? Qual é a solução do sistema homogêneo? Pelo menos tem a solução trivial, João Felipe. Perfeito, Gabriel. Pelo menos tem a solução trivial. Mas, professor, pode ter mais soluções? Pode. Ok, então, um sistema linear homogêneo tem duas coisas. Ou tem solução. Tem pelo menos a solução trivial. Mas pode ser que tenha solução única, ou, no pior dos casos, claro, vai ter infinitas soluções, tá? Ou tem solução única, ou infinitas soluções. Ok. Nesse caso aqui, o que você acha? Esse sistema, só o exemplo que eu coloquei, tem solução única ou tem infinitas soluções? Como você sabe se isso aqui tem solução única ou tem infinitas soluções? Bom, você deve estar pensando já, pegou a matriz ampliada, etc, etc, isso. Isso, exatamente o oposto. Tá bom, é isso mesmo. Mas também tinha um método. Como a matriz, olha, como o sistema é de duas equações com duas incógnitas, posso aplicar o método da matriz inversa. Método da matriz inversa também pode ser aplicado aqui. Ah, sim, sim, é isso mesmo. Acho que vocês já lembraram. E eu tenho que observar a matriz de coeficientes, que está aqui em cima, aliás, né? 2, 3, 1, 4. Se a matriz de coeficientes for inversível, então ele tem solução única. E eu posso saber de cara qual é a solução única. Nesse caso, é a solução trivial. Mas, se não acontece que a matriz seja inversível, vai acontecer outro caso. Tem infinitas soluções. Pergunta para vocês aqui, nesse exemplinho mesmo, nesse exemplo aqui. Esse exemplo, tem infinitas soluções ou tem solução única? Ele tem solução única ou infinitas soluções? O que vocês acham? Alguém pode responder? Este sistema aqui. Eu sei que tem pelo menos uma solução, mas eu pergunto, ele tem solução única ou tem infinitas? Esse aqui. O que vocês acham? Acho que única. E agora eu gostaria da sua resposta. Todo mundo diz única, 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 única. Por que tem solução única? Por que tem solução única? PA igual a PC igual a N. PA igual a PC. Claro, isso. Muito bem. Sim, eu já sei que você fez isso. Também outra forma, e é isso que eu queria chegar. A matriz de coeficientes tem determinante, esse está aqui, tem determinante diferente de zero, né? 2 vezes 4 dá 8. 8 menos 3 dá 5. Correto? Por isso que tem solução única. Agora, olha, se o determinante fosse igual a zero, o que aconteceria então? Quantas soluções eu teria? Por exemplo, se eu colocasse aqui 2, né? É isso mesmo. Se eu tivesse o determinante igual a zero, se o determinante desse sistema for igual a zero, quantas soluções eu teria? Quantas soluções? Tá, deixa eu colocar aqui, vou trocar a minha função mesmo. Multiplico por 2, tá? 4. Né? Por exemplo, aqui, 6. Aí. Então, aqui seria 4. Aqui, 6. Aqui, 4. Aqui, 6. Então, agora sim. Isso aí. Quantas soluções tem agora esse sistema? Quantas soluções tem esse sistema agora?
uma solução? Pergunta, é única ou infinitas? Única. Daniel diz que é única. E vocês? Infinitas, 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 agora infinita, infinita, infinita. Por que infinita? O que aconteceu? O que aconteceu é que se você vê a matriz de coeficientes, quer dizer, dessa equação, isso, o determinante agora é zero, tá? Não posso aplicar o método da matriz inversa, mas eu já sabia que tinha solução. Então, se não tem solução única, mas como eu já sabia que tinha uma solução pelo menos, então tem infinitas. Tá bom? Então, se o determinante é igual a zero nesse tipo de equações homogêneas, de igual número de equações e número de incógnitas, então ele tem infinitas soluções, tá? Ok. Vamos voltar ao nosso assunto. Nós queremos soluções que sejam vetores não nulos. Quer dizer que eu não quero solução trivial, eu não quero solução trivial, tá? Então, se eu tenho solução trivial, não serve. Então, eu quero que esse sistema, tenha infinitas soluções. Agora sim, vamos voltar aqui. Então, como queremos encontrar vetores não nulos, devemos ter, como temos vetores não nulos, ok? Devemos ter, que devemos ter? Né? Que esse sistema, na verdade, essa matriz vai ser exatamente a matriz de coeficientes, tá? Que é a matriz de coeficientes, tá? Que vai ser esse aqui. Ok? Que seria esse aqui. Que deve satisfazer? Deve satisfazer o quê? Qual deve ser a propriedade dele? A matriz de coeficientes, para que eu não tenha solução trivial, né? Coeficientes. O que eu escrevi aqui? Isso. O determinante tem que ser igual a zero, tá? Que o determinante de essa coisa aqui Por quê? Uai, é o que nós estamos fazendo. Aqui tem essa matriz, aqui tem um vetorzinho. Eu não quero que x e y seja zero. Eu quero mais do que isso. Eu tenho que ter infinitas soluções. Tá? Então, é isso mesmo. Aqui está a nossa matriz. Aqui está a nossa matriz, vezes a nossa vetor de incógnitas. E aqui o 0, 0, 0, que fazem com que essa equação seja homogênea. Como eu quero ter mais de uma solução, eu não quero ter solução trivial somente. Então, devo ter isso. Agora, isso me leva a uma definição. Isso aqui se chama equação característica da matriz. E essa parte aqui tem um nome, chama-se polinômio característico. Por que polinômio característico? É que afinal, isso te dá um polinômio. Tá ok? E outra coisa, essa parte aqui, como a matriz, se a matriz tem ordem 2, isso te leva a uma matriz de ordem 2 por 2. Perdão, como A tem uma matriz de ordem 2, 2 por 2, isso te leva a um polinômio de grau 2. Polinômio de grau 2. Então, um polinômio de grau 2 igualado a zero. Quer dizer, para encontrar os autovalores, porque veja, a única variável que você vê aqui é lambda. Ok? Isso vai dar um polinômio em lambda. Então, para encontrar os autovalores, você resolve essa equação. E uma equação de grau, nesse caso, depende do grau da ordem de A. Se for A de ordem 2, vai dar um polinômio de grau 2, vai dar uma equação de grau 2, equação de segundo grau, que você resolve fácil com a fórmula de Bhaskara. Mas, se A tem ordem 3, 4, aí você tem que usar outros métodos para encontrar raízes dessa equação. Ok?
Então, essa formulinha, serve para calcular os autovalores. E sempre posso encontrar os autovalores, sempre posso encontrar soluções de uma equação de grau 2, de grau 3, de grau 5, sempre tem solução? O que vocês acham? O que vocês sabem? Toda equação de grau 2, toda equação de grau 2, equação de grau 2, equação de segundo grau, né, como a gente chama. Toda equação de segundo grau tem solução? Sim ou não? Equação de segundo grau, né? Estou falando. Acho que você lembra aqui que é uma equação de segundo grau. Né? X ao quadrado. Isso que eu estou falando, tá? X ao quadrado mais 3x menos 2 igual a zero. Essa é uma equação de segundo grau. Estou dizendo que isso aqui, afinal, isso aqui é uma equação de polinomial, desse tipo. Claro que não tem x, tem lambda agora. Toda equação de segundo grau tem solução? O que vocês acham? Toda equação de segundo grau tem solução? O que vocês acham? Sim ou não? Não lembra? Bom, se vocês lembram um pouquinho, isso aqui, afinal, sempre representa uma parábola, quando é grau 2. Bom, a parábola pode cortar ou não o eixo x. Quer dizer, uma equação de grau 2 pode ter uma solução, duas soluções ou nenhuma solução, tá? Nesse caso, quando a matriz é ordem 2 por 2, no máximo, o número de autovalores vai ser 2, porque o número de raízes é no máximo 2, tá? Mas nem sempre toda a equação de segundo grau tem solução, tá? Então, aí que tem o problema, tá? Mas, vocês lembram, né? A fórmula de Bhaskara, né? Equação de grau 2. Ele pode ter o discriminante negativo. E então, aí que entram os números complexos. Aí que nós podemos entrar com números complexos, tá? Mas a gente não vai tratar eles, não vamos tratar esse assunto. Ok. Então, o que a gente está fazendo agora? Para calcular autovalores, usa essa fórmula direto. Não precisa já quebrar a cabeça e fazer tudo isso. Isso aqui foi uma demonstração. Calcula isso, ok? E isso vai te levar a uma equação de segundo grau, de terceiro grau, de quarto grau, quinto grau, dependendo como seja a ordem da matriz. Ok? Agora, para resolver, para encontrar autovetores, usamos isso aqui. Ok? Então, vamos escrever assim. Uma vez encontrados os autovalores, usamos isso, né, para encontrar os autovetores. Tá bom? Bom, isso a gente vai fazer na próxima aula, tá? Vamos usar essa formulinha, vamos usar essa outra formulinha. E isso serve para calcular autovalores, tá bom? Isso serve para calcular autovetores, tá? É isso que diz a nossa teoria aqui. Ok? Aí. Ok? Autovetores, autovalores, tá? Então, o que eu fiz agora foi justificar essas formulinhas. Na aula que vem, a gente vai calcular autovalores e autovetores, tá bom? E outra coisa. Aqui tem um nome só. Essa parte, como eu falei, se chama polinômio característico. Essa parte aqui, antes do zero. Bom, a gente vai ver isso amanhã, tá bom? Não, na aula que vem, tá bom? Se não tiver outra pergunta, a gente continua na aula que vem. E seria isso, né? Tem que gravar essa aula, porque senão a gente esquece. Vocês têm alguma outra pergunta? Deixa eu ver, turma 1. Vocês são turma 1? Sim, vocês são turma 1. Ok, a gente vai manter a data? Por enquanto está mantida, tá? Porque estou quase acabando. Vou apagar a gravação.